Muito boa noite a todos, neste indireto, através do YouTube, do Facebook e todos os canais que partilharem este vídeo. Muito bem-vindos, está com o Fernando Ferreira. Eu vou partilhar convosco uma pregação que encontrei nas Sagradas Escrituras e que nos falam do ministério de Jesus. Vou enquadrar Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, não é este, o filho do carpinteiro, e também vou enquadrar José, carpinteiro, ou seja, quem era este carpinteiro. Porque é que Jesus nunca falou em José, o seu pai adotivo, o carpinteiro? É nesta abordagem que vou fazer a oração para que Deus nos possa abençoar e que nos possa alimentar com a sua palavra. Vamos ajoelhar aqui, que as que puderem fazer aí em vossa casa, podem fazer a oração. Querido Deus e nosso Pai, nesta hora de luto para muitos, de dor, de choro, vem o Senhor com o coração quebrantado, sabendo que há pessoas que estão lutando e pessoas que têm seus familiares no leito da morte. Senhor, vem consolá-los, vem animá-los. E a mim, Senhor, vem me instruir também. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Pois, Jesus, há um versículo bíblico que fala que Jesus chorou. Que Jesus chorou. É um versículo bíblico que podemos ler e vou dizer onde é que ele se encontra. Ele encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 11. Não é este o meu tema hoje, mas pensei um bocadinho em apresentar ou falar de Jesus, como é que ele sentiu quando um familiar dele morreu. Neste caso era um amigo, era Lázaro. E vejam só, no versículo no capítulo 11, vou procurar, que eu não estava à espera de ler este versículo. É o versículo mais curto da Bíblia. Ele encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 11. É no versículo 35. Não estava na página certa. No versículo 35. Decorem. Eu também vou tentar decorar este versículo que eu não me lembrava, já não li há muitos anos. Jesus chorou. Mas Jesus chorou porquê? Então ele tinha a ressurreição e a vida nas mãos. Ele era a ressurreição e a vida. E Jesus chorou porquê? Ellen White disse, aqui no Desejar a Todas as Nações, que um dia irei citar esse capítulo todo, a ressurreição de Lázaro, que Jesus chorou por todos os homens, por todas as mulheres, por todos os homens e todas as mulheres, por todos os que morreram, ou todos que vão morrer. E Jesus chorou por uma razão simples. É porque viu, efetivamente, o peso que tinha o pecado sobre a humanidade. E Jesus chorou por a simples razão que ele era humano. Ele sentiu a dor. E como divino, ele sabia qual era a penalidade da morte. Era a morte. A penalidade do pecado, que era a morte. E Jesus chorou também, de certeza, quando seu pai terreno, José, morreu. Não temos relatos bíblicos onde diga que Jesus fez o funeral de José. Mas há um capítulo substancial que fala deste tema, de Jesus
que é filho do carpinteiro, em Lucas 4, 16 a 30. Quem quiser ler, pode ler, está no Evangelho de São João, no Evangelho, perdão, de Lucas 4, 16 a 30. Sobre os dias brilhantes do ministério de Cristo na Galileia, paira uma sombra. O povo de Nazaré rejeitou. Diziam eles: não é este o filho do carpinteiro? Perguntavam. Durante a sua infância e juventude, Jesus tinha adorado entre os seus irmãos na sinagoga de Nazaré. Portanto, Jesus estava sempre com eles na igreja. Desde o início do seu ministério, estivera ausente, mas eles não ignoravam o que lhe acontecia. Quando apareceu novamente entre eles, o seu interesse e a sua expectativa subiram ao mais rubro, ao mais alto grau. Ali estavam as figuras e os rostos familiares daqueles que ele tinha conhecido desde a infância. Portanto, Jesus volta a casa e encontra estes irmãos da igreja. Ali estava sua mãe também e seus irmãos físicos, seus irmãos de sangue, seus irmãos de José, os irmãos também de Maria. E todos os olhos se voltavam para ele quando entrou na sinagoga no sábado e tomou o seu lugar entre os adoradores. É um capítulo interessante este. É um capítulo muito substancial. E eu gostaria de debruçar sobre ele no sábado. Vamos estudar sobre o ministério de Jesus, sobre aqui um período que teve Jesus em casa, em Nazaré, como ele começou o seu ministério. Ali dizia, e vamos ver isso, no seu regular serviço diário, o ancião lia sobre os profetas e exortava o povo a esperar ainda por aquele que havia de vir. E é neste contexto que Jesus vai abrir o rolo de Isaías, dizendo que é ele o Messias. E é neste contexto histórico e profético que nos encontramos, ou que encontramos esta história, no relato dos Evangelhos e no Desejar das Nações, um drama de uma maneira que vai haver quase que porrada, eu diria, mesmo a botar Jesus para fora do templo, à porrada. Jesus quase que discutia com eles. Jesus foi empurrado. E vamos ver isso com mais calma no sábado. E agora só queria pensar convosco, não é? Queria deixar-vos com estes pensamentos que Jesus não era compreendido, não foi aceito. E Jesus tinha um coração, como eu li em São João capítulo 11, e no versículo 35, que Jesus chorou. Chorou por todos nós, ou por todos aqueles que já morreram, ou por todos aqueles que já partiram. E ele chorou. E é neste contexto que eu enfatizo a dor de Jesus por os seus familiares, pelos seus familiares que estão ali, que vão perder os seus queridos, como Maria vai perder Jesus, como Maria também perdeu José, como os irmãos também perderam o seu pai. E Jesus chorou nesse sentido. Chorou por todos aqueles que estavam de luto também. E é neste contexto que nos encontramos hoje, um pouco tristes e abalados pela morte de um ente querido nosso. Não é um parente, mas um querido nosso. Amanhã vão a um funeral que deve estar para aí 500 pessoas, no mínimo. Eu diria que vou avaliar a situação e vou-vos dizer que vai ser 500 pessoas, porque é um abalo na nossa terra, na nossa geografia histórica. Eu queria deixar já uma palavra de consolo para os familiares e amigos, se estão a olhar, se estão a escutar-me. Queria dizer que Jesus um dia vai ressuscitar também estes homens e estas mulheres que morreram em Cristo Jesus, como
como Lázaro, como Moisés e como os outros que já ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Essa é a única esperança que nós temos. Agora, enquanto nós esperamos que Jesus venha no seu regresso, e esses homens, e essas mulheres, esses irmãos, esses amigos dormem. E teria que ler o capítulo todo de São João, capítulo 11, para entendermos esta situação. Não vou elaborar esse tema agora, mas se quiserem, eu vou elaborando mais à frente. Vou chegar lá à ressurreição de Lázaro e vamos ver que Jesus dizia que Lázaro dorme. Ele está bem, mas vou ressuscitá-lo. E Marta pensava que era no último dia e disse Jesus, vou ressuscitá-lo agora. Eu só vou ler esse texto de São João capítulo 11, versículos em diante de 25, que Jesus disse-lhes, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, vive e nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu isto? Disse Jesus para Marta. Diz agora Jesus para mim. Diz agora Jesus para cada um de nós. Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E disto partiu e chamou em segredo a Maria e a sua mãe, a sua irmã, dizendo, o Mestre está cá e chama-te. Marta disse-lhe a Jesus, no versículo 23, que teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, no versículo 24, é este que me interessa, vou fechar com este versículo. E eu sei que há de ressuscitar. Marta dizia, eu sei que há de ressuscitar no último dia. Na ressurreição no último dia. Esta é a esperança da Bíblia. É a esperança da Virgem Maria. É a esperança de Marta. E era isto que Jesus estava a tratar. Queridos irmãos, queridos amigos, obrigado por este bocadinho que estive convosco. Amanhã voltarei aqui. Há um ano e tal que já não faço estes diretos ou estes indiretos. Para ser diretos tinha que estar numa câmara ligada aos grupos. Direto não é? Mas fica aqui o meu apelo para que me acompanhem agora, desta vez, nestes indiretos, trabalhando no ministério de Jesus, pois temos muito que estudar, temos muito que aprender também, temos muito que nos ajoelhar. Obrigado, agradecemos a Jesus. Amém. Querido Deus e nosso Pai, voltamos amanhã aqui para te ouvir, para te escutar, para ouvir as tuas palavras do Evangelho de São João, o Evangelho de São Lucas também, e todos os Evangelhos, e através do Espírito Profecia lermos algumas citações de Leonard White. Obrigado, Senhor, por este período que estivemos contigo em oração e em estudo da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer. Amém.